Graça e paz a todos. No livro de Provérbios, no capítulo 25, no versículo 21 ao 22, nos diz bem assim: Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Amontoarás brasas sobre a cabeça. E o Senhor te retribuirá. Então, se o nosso inimigo tiver fome, a gente temos que alimentar ele. Se ele tiver sede, a gente tem que dar de beber a ele. Ajudar as pessoas que querem o nosso mal. E o próprio Deus, ele vai recompensar a gente. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Você vai descer mais unção sobre a tua vida. Deus vai te abençoar mais e mais fazendo isso. E o Senhor diz bem assim, em Mateus, capítulo 5, no versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A pessoa que tem um coração limpo, um coração puro, ele vai ver a Deus. Então não guarde mágoa, não guarde ódio, rancor, raiva, ira do teu próximo, não. Pelo contrário, mantenha o teu coração limpo para você ver a Deus. Aleluias. Ou glórias. E o Senhor Jesus diz bem assim, Mateus capítulo 5, no versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que orar pelas pessoas que nos perseguem. Aleluias. Porque nós fazendo isso, a gente se torna filho do nosso Pai Celeste. O Pai Celeste é Deus. Só se torna filho de Deus quem faz isso. Se você ama os seus inimigos e ora pelas pessoas que perseguem você, você se torna filho de Deus. Filho do Pai Celeste, que é Deus. Aleluias. E em Mateus capítulo 6, no versículo 14 e 15, diz bem assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, se eu perdoo o meu próximo que errou contra mim, se eu perdoo ele, Deus também vai me perdoar. Agora, se eu não perdoo, Deus também não me perdoa. Porque eu também sou falho. Eu também erro. E quando eu errar, que eu pedir perdão para Deus, Deus não vai me perdoar. E uma pessoa que não tem o perdão de Deus, se ele morrer, ele vai ser lançado num lugar terrível. Misericórdia. É a palavra de Deus que diz. Olha só. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, no versículo 14 e 15. Deus também não perdoa. Então vamos perdoar. Quer ser salvo? Perdoe. Se você não tem um hábito de perdoar, aprenda a perdoar, porque disso depende a sua salvação. Aleluias. E a Bíblia diz bem claro assim, em 1 João 3, no versículo 15. Quem odeia seu irmão é assassino.
E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, se eu odeio o meu irmão, o meu próximo, a Bíblia diz que eu sou assassino. E o assassino, ele não é salvo. O assassino não tem salvação. É a palavra de Deus quem diz. É forte. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Se eu disser que eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, eu sou mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João capítulo 4, no versículo 20. Se eu não amo o meu irmão a quem eu estou vendo, eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo. É a Bíblia Sagrada que diz aqui. É forte isso. E está chamando de mentiroso. O mentiroso também não vai ser salvo. Ele não é salvo. Em 1 João capítulo 4, no versículo 21, nos diz bem assim: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, aquele que diz que ama a Deus, ame também a seu irmão. Se eu não amar o meu irmão, se eu não amar o meu próximo, eu não amo a Deus. Aleluia! Isso é muito forte. E a Bíblia nos diz mais: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3,17. Se eu digo que eu amo a Deus e eu vejo o meu irmão, a pessoa perto de mim, passar fome, e eu tenho um recurso deste mundo, dinheiros, e eu não ajudo, o amor de Deus não está em mim. Ou seja, eu não tenho Deus. Aleluia. Isso é muito forte. Em 1 João 2,9 diz: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Então, se eu digo que eu estou na luz, a luz é Deus, a luz é Jesus, mas eu odeio o meu irmão, até agora eu estou nas trevas. Uma pessoa que está nas trevas, quando ele morre, ele não tem a salvação garantida. Não. Pelo contrário, ele vai para um lugar terrível. 1 João 3, 8. 1 João 3, no versículo 8, diz bem assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, um filho de Deus, uma filha de Deus, ele não pode viver na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado é o diabo. Se uma pessoa vive na prática do pecado, ele se torna filho do diabo. Não que nós não peque. Nós somos pecadores. Mas tem uma diferença entre viver no pecado e pecar. A pessoa que vive no pecado, igual a Bíblia diz aqui, a pessoa que vive no pecado é a pessoa que vive na prática do pecado e ele não se arrepende e não quer saber. Você fala para ele que aquilo é pecado, fala para ele e ele não está nem aí. Ele quer continuar na prática do pecado. E a pessoa que peca, às vezes acidentalmente, mas logo ele vai, pede perdão para Deus e não faz aquilo mais.
Ele não está vivendo na prática do pecado. Ele errou, mas se arrependeu e Deus perdoou. Agora não pode viver na prática do pecado. Aleluias! Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então o Senhor Jesus ele veio a essa terra tanto para nos dar salvação como para destruir as obras do diabo. Todo o mal que foi lançado sobre a sua vida, sobre a nossa vida, se você se lançar aos pés do Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus de corpo, alma e espírito, você reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, Deus, Ele lhe perdoa e Ele lhe concede a salvação. Em o nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Graça e paz a todos, em o nome de Jesus Cristo. Oh, glórias!